Olá. Hoje a gente vai ver um pouco, né, sobre as questões de índice matimétrico. No entanto, a gente vai começar aqui falando um pouco, né, dar uma introdução sobre anemias, né? Não é uma coisa muito aprofundada nem nada, é uma coisa assim mais superficial mesmo, só para a gente ter uma ideia e um contexto do uso dos índices matimétricos, tá? Então, a gente tem anemia, né? As anemias, elas nada são do que uma síndrome, né? E como toda síndrome, a gente vai ter uma apresentação de sinais e sintomas. E os sintomas que resultam, né, dessa anemia são geralmente resultantes, né, de uma capacidade reduzida de transporte de oxigênio. Tá? Então, geralmente, né, esses sintomas são por uma capacidade reduzida de transporte de oxigênio. Tá? Então, a gente pode ver que pode levar a fadigas, tá? E entre outras causas. Tá? Então, como eu disse, né, a anemia é uma síndrome, né, apresentando sinais e sintomas. Mas toda anemia a gente tem que saber, né, que ela apresenta uma causa, tá? Então, não basta dizer só que um paciente anêmico tem que comer mais carne, repor ferro e tudo mais. A gente tem que descobrir a causa dessa anemia. Tá? Então, nesse ponto que a gente vai focar aqui. A gente vai analisar hemogramas de pacientes, a gente vai analisar dados de pacientes que vai nos fornecer informações, a gente vai pegar essas informações, vamos ver se o paciente tem anemia ou não. Tendo anemia, a gente não vai deixar por isso só, a gente não vai colocar somente anemia. A gente vai analisar como é que está a morfologia dessa hemácia, como é que é a morfologia dessa anemia. Tá? Por isso que aí vai entrar os índices hematimétricos, ok? Tá? Então, quais são os sintomas gerais de anemia? A gente tem fadiga, né? Mais o que? Cansaço, taque cardíaca e dispneia, palpitações. A gente tem muito uma questão de perversão do apetite, palidez cutânea, né? E mucosa. Vamos ter, entre outras coisas, né, aqui perdas de sucos palmares, escleras azuladas, esplenomegalia, né, icterícia, muito por causa de uma anemia que se diz hemolítica, né, como a gente viu, uma icterícia por causa de uma maior hemocaterese, devido, sei lá, a uma deficiência nessa anemia, uma glossite, tá, uma perda, né, uma despapilação da língua e tudo mais, dependendo da causa da anemia. Então a gente pode ver aqui, ó, por causa de uma hemocaterese, a gente tem um aumento do baço, né, por causa dessa hemocaterese. Né, a gente tem um aumento de bilirrubina, como vocês já viram em outros estudos passados, e também tem uma questão de quelite angular, tá, que são esses machucadinhos aqui em volta da boca, que também são alguns sintomas, né, que compõem esses sintomas gerais de anemia. Tá? E aí, o que é importante a gente saber? Como é que a gente começa esse processo todo? Né? Então, a partir de uma análise, né, do quadro clínico do paciente, do exame físico, né, do colhimento de uma anamnese, a gente vai pegar, né, esse paciente e levar ele para fazer o quê? Esse exame de sangue, né? Porque a gente precisa ter um hemograma, né? Porque o hemograma ele vai ser a base que vai nos fornecer informações necessárias de como está esse sangue. E quando a gente pega o hemograma, a gente vê o quê? A gente vê três blocos de informações que a gente precisa saber. Tá? Que é o eritograma, que é a série vermelha que a gente vai ver. A gente vê também o leucograma, né, que fala sobre os leucócitos, neutrófilos e as plaquetas. Nesse caso, aqui hoje a gente vai analisar o eritograma, tá? E vai ser a partir deles que a gente vai tirar informações para ver como é que se encontra a morfologia dessas hemácias, tá? Então aqui a gente tem, só para exemplificar, né, o sangue depois de uma centrifugação, tá? No fresquinho lá de colher, e a gente tem essa divisão básica aqui do frasco. Tá aqui mais uma vez, tá? Ele é centrifugado e aqui é separado. A gente tem o soro,
tá? A gente tem aqui as hemácias, tá? E aqui a camada leucoplaquetária, a gente tem as leucócitos e plaquetas, tá? E aqui são valores padrões que a gente tem normalmente, tá? A gente vai ter valores a depender do sexo, vamos ter valores modificados, também tem uma questão da idade, e a gente tem esses valores médios aqui, né? De hemácias, hemoglobina, hematócrito, e depois a gente vai vir com os índices hematimétricos. Tá? Isso aqui são dados colhidos e dados nas questões que vocês vão ver e que serão apresentadas aqui para vocês. Beleza? E o que acontece? A gente tem aqui as três informações básicas, né, aquele primeiro bloco do hemograma, e a gente tem um hematócrito aqui, tá? Que a gente vai ver tudo isso. Então tá, anemia, né, nada mais é, quando a gente puxa a palavra do grego, né, nada mais é do que privação de sangue, né? A gente tem uma privação de sangue. É algum problema que ocorre. Eu até mostrei aqui para vocês, né, que é muito dessa cultura lá dos antigos que faziam aquela sangria para tirar as impurezas do sangue e tudo mais, e dá isso. Tá? Mas o que é anemia? Vamos ver aqui no conceito. É uma síndrome clínica caracterizada pela diminuição da concentração intraeritrocitária de hemoglobina ou pela redução da quantidade de eritrócitos circulantes, ou seja, diminuição do hematócrito. Tá? Então, a anemia a gente vai ter dois pilares aqui, tá? Para conceituar ela. Ou a gente tem uma diminuição, né, dessa massa eritrocitária ou diminuição da concentração de hemoglobina nos eritrócitos. Tá? Isso tudo vai resultar naquilo que a gente tinha visto, tá? Que é numa capacidade reduzida de transporte de oxigênio. E as anemias, elas podem ter podem ter diferenças, né, quanto ao grau de impregnação, não sei se eu posso dizer assim, mas quanto ao tempo de instalação, né, melhor dizendo, anemias quanto ao tempo de instalação. A gente pode ter casos de anemias que são agudas e anemias que são crônicas, tá? Anemias agudas, né, são déficits de volume no sistema circulatório, como o caso de uma hipovolemia, no caso de um sangramento crônico, né, devido a uma úlcera intestinal ou alguma coisa do tipo. E no caso de anemias crônicas, né, a gente não vai ter uma diminuição no volume sanguíneo, né, porque a gente vai acabar tendo uma compensação, né, por um aumento do volume do plasma. Mas sim, o que ela pode significar? Né, uma falta de hemoglobina, né, em geral acompanhada de uma diminuição do número de eritrócitos. Tá? Então a gente tem anemias agudas, né, que é algum déficit no volume, e anemias crônicas, né, que pode ser falta de hemoglobina, e essa falta de hemoglobina pode estar acompanhada de uma diminuição, uma redução do número de hematócritos. Tá? E aqui a gente tem três pilares, né, de causas básicas da anemia. A gente tem anemias causadas por diminuição da produção, aumento da perda, né, e aumento da demanda. Né, quando a gente fala de diminuição da produção, a gente faz referência, né, a uma carência nutricional, déficit de absorção, alterações na medula óssea, tudo que leva, né, tipo, se a gente tiver um déficit, uma carência nutricional, a gente não consegue produzir, né, hemácias com uma devida consistência, a gente não consegue produzir direito, né, justamente por causa disso. Então a gente tem uma diminuição da produção. Agora, um aumento da perda é aqueles casos que a gente tinha visto, né, como icterícia, né, pelo aumento da bilirrubina indireta, como esplenomegalia, tá? Justamente por esse aumento da perda, justamente significa hemólise, né? Tá ocorrendo hemólise, hemocaterese, né, ou até mesmo hemorragias. E o aumento da demanda é geralmente quando a gente tem um aumento, né, da demanda, né? A gente precisa utilizar muito, né, em casos de neoplasias e gravidez. Tá? Com relação à morfologia da anemia, a gente vai ver isso aqui repetidamente, né, ainda mais nas questões de índice hematimétrico, né, que a gente pode ter anemias que são microcíticas, macrocíticas e normocíticas. Tá? Isso se refere ao tamanho da anemia. Tá? Então, quando a gente fala de anemia microcítica, a gente se refere a anemias, né, que há uma diminuição do tamanho da hemácia. Tá? Então, geralmente a gente está falando de anemias, né, ferroprivas,
né, que é por causa de uma carência alimentar ou absorção inadequada de ferro, né, um aumento por uma demanda de ferro, como na gravidez, ou em certas situações de hemorragias. Tá? E temos também anemias não ferroprivas, né, que a gente pode falar de talassemias, né, beta ou alfa, ou também de síndrome de anemias sideroblásticas, né, que é esse defeito no agrupamento M da hemoglobina. E também uma bem conhecida que são as esferocitoses hereditárias, tá? Que, como a gente consegue ver aqui representado, a gente tem, né, aquela perda acaba perdendo membrana plasmática e ele fica desse formatozinho aqui de eritrócito. Então ela fica microcítica, tá? Ela perde aquele formato de disco bicôncavo. Com relação às anemias macrocíticas, né, a gente tem o contrário aqui. A gente tem um aumento do tamanho médio das hemácias, tá? E esse aumento do tamanho médio das hemácias pode ocorrer o quê? Por uma deficiência de vitamina B12, né, seja por carência alimentar ou má absorção, né, ou até mesmo um aumento da demanda, deficiências de ácido fólico, né, metabolismo lá do folato, né, carência alimentar também, deficiência da demanda, deficiência de absorção ou aumento da demanda, e anemias megaloblásticas ou perniciosas, né, que também está atrelado que é o ácido fólico e a vitamina B12. Tá? Então, a gente sabe que esses dois nutrientes, né, a vitamina B12 e o ácido fólico, são de extrema importância, né, porque eles são cofatores da síntese de DNA. Né, e uma falta dessas duas vitaminas, né, acarreta uma divisão errônea, né, uma divisão errada dos precursores eritroides, né, e ela acaba se tornando lenta, né, enquanto acaba que seu citoplasma ele cresce, né, com uma assincronia, tá? Então acaba crescendo com uma sincronia, formando essa hemácia, né, essa hemácia grande, megaloblástica, tá? E a gente tem anemias macrocíticas, né, por hemólise, anemias hemolíticas, né, a grande proporção de reticulócitos, tá, liberados na corrente sanguínea, levam ao aumento do VCM, ok? Tá, e aqui as normocíticas, né, então a gente pode ver que a pessoa está com anemia, mas a hemácia ela está com o seu tamanho ainda normal, ela não permanece com o seu tamanho dentro dos padrões adequados. Tá? Então aqui a gente tem uma diminuição do número de hemácias, com uma morfologia a gente pode ver aqui que normal. E aqui a gente pode ter o que? Carência nutricional, né? Deficiência simultânea de ferro e vitamina B12, hemorragias agudas e algumas doenças crônicas. Tá, aqui temos alguns gráficos, né, algumas tabelas, aquela tabela com aqueles padrões, né, laboratoriais. Aqui a gente tem anemias por perda de sangue, pseudoanemias, tá, que vocês podem dar uma pausa e ler cada um deles. Tá, a gente tem aqui ó, não anêmicos, tá, anemias leves, anemias moderadas e anemias graves. Então aqui a gente tem valores padrões, né, que vocês vão ter que saber, querendo ou não, um dia. Tá? E aqui a gente tem alguns exemplos de anemias, tá? Anemias por falta de produção, ok? Anemias por excesso de destruição, ou seja, hemólise. Então eu recomendo fortemente dar uma pausa e dar uma lida nessa tabela aí com bastante carinho, tá? Agora a gente pode ter uma combinação das anemias, né? Porque a anemia ela pode ser normocítica, mas dependendo do grau ali de saturação, ela pode ser hipocrômica, né? Tá hipocorada, né? Quando a gente olha na lâmina, ela pode estar normocrômica, ou seja, normal, e ela pode estar hipercrômica. E isso vai depender muito, como a gente vai ver, da variação, né, da proporção e tudo mais. Tipo assim, se eu tenho uma anemia que é microcítica, né, e eu olho o HCM desse paciente, né, a hemoglobina corpuscular média, né, vamos ver, a gente vai ter que ver se ela vai reduzir, né, na proporção, né, que essa hemácia reduziu de tamanho, tá? Porque dependendo, ela não pode ter reduzido, ela às vezes pode ter aumentado, sei lá, e aí ficar com aquele tamanho hipercorada, né, hipercrômica. Tá? Então aqui, ó,
anemias normocíticas normocrômicas, tá? Então a gente tem aqui o tamanho da hemácia dentro dos valores normais, assim como a concentração e o conteúdo de hemoglobinas, né, estão normais, tá? O que acontece aqui nesse caso? A gente tem pouco número de eritrócitos circulantes, tá? Então pode ser anemias por doenças crônicas, anemias hemolíticas e anemias por pode ser esse tipo de anemia pode ser por causa de uma doença renal crônica, tá? Como deficiência na produção de eritropoetina, né? Que é um precursor da produção de hemácias, tá? E aqui nesse caso a gente tem anemias que são microcíticas hipocrômicas, tá? Então, o que significa? São hemácias de pequenos tamanhos, ela tem concentração e conteúdo de hemoglobina média que são diminuídos e não isso não significa que não significa obrigatoriamente com baixo número de células circulantes, né? O número de hemácias pode estar normal ou até mesmo diminuído, mas isso não significa que tem que estar baixo esse número de eritrócitos circulantes. A gente tem aqui, ó, as causas mais comuns, tá? Que é deficiência de ferro, tá? Na anemia ferropriva. A gente tem comumente causada por... E aqui a gente tem alguns sinais desse tipo de anemia, que é a microcítica hipocrômica, né? A gente tem o caso de quelite angular, que são esses machucadinhos, como eu tinha falado, no ângulo da boca, tá? A gente tem uma língua despapilada, né? Que é a perda dessa, dessas papilas, né? Gustativas, a perversão alimentar, coiloníquia, né? Que é a unha nesse formato aqui, né? Um formato de unha anêmico, que ela tem esse vão aqui, ela fica bem fraca, bem fragilizada, e síndrome das pernas inquietas, tá? Que o paciente não consegue ficar parado e tudo mais, tá? E a questão da perversão alimentar é aquele paciente, quando a gente vê, né? Que ele quer comer tudo que venha na mente dele que tem alguma relação com ferro, mesmo que não tenha relação diretamente, como comer gelo, né? Comer terra, comer mais o que? Deixa eu ver, comer tijolo e tudo mais. Outras causas desse tipo de anemia são as talassemias alfa e beta, tá? E aqui a gente chega justamente nos índices hematimétricos, tá? Então a gente identificou o paciente, se ele está com anemia ou não, e a gente vai agora estudar como é que está a morfologia dessa anemia, né? Se é uma anemia que ela é hipocrômica, hipercrômica, normocrômica, vamos ver o tamanho dessa hemácia, tá? E tudo isso a gente vai estudar por meio dos índices hematimétricos que são muito importantes, tá? Então a gente temos três parâmetros aqui, tá? A gente tem o volume corpuscular médio, a hemoglobina corpuscular média e a concentração de hemoglobina corpuscular média. Então a gente tem o VCM, o HCM e o CHCM. Tá? O volume corpuscular médio, ele nada mais é do que a média do tamanho do volume das hemácias. Ou seja, é o volume de uma hemácia. Tá? E como é que ele é medido? A gente pega o hematócrito, tá? O hematócrito é o quanto de hemácias vai ter em 100 ml daquele frasquinho, e por meio dessa porcentagem do hematócrito que ele nos dá, a gente consegue transformar isso para volumes maiores, tá? Até chegar ao sangue propriamente dito, né? O volume total de sangue. Então, o VCM, como é que ele se dá? Ele é o hematócrito dividido pelo número de hemácias, ok? Então, ele é uma medida de volume, ele dá o volume de uma hemácia. Aqui a gente tem ó, que ele fica entre 80 e 98 nos padrões normais, né? 88, 98 o quê? Fenton litros, que é o volume dele, tá? É a unidade de medida dele de volume. Se estiver abaixo de 80, a gente considera como uma anemia, né, microcítica. Entre essa faixa, a gente tem uma anemia que é normocítica e maior do que 98 fentonlitros, né, vai ser uma hemácia bastante grande, com um volume bastante grande. Então, é uma hemácia macrocítica, ok? Agora, a gente tem aqui a hemoglobina corpuscular média, né? O que ela é, o HCM? Ele é a média de hemoglobina por eritrócitos, né? Ou seja, a quantidade em peso de hemoglobina contida em cada célula. Ou seja, ela nada mais é
do que a massa de hemoglobina, né, presente em uma hemácia. Né? Então, quanto de hemoglobina a gente tem em uma hemácia, o peso dela. Então, a gente vai ter, né, a unidade de medida delas em picogramas. Tá? Então, a gente tem uma medida de peso aqui, quanto de hemoglobina, qual é a massa de hemoglobina em uma hemácia. Tá? Então, como é que a gente se dá? Quanto de hemoglobina, ok? Então, só a hemoglobina pelo número de hemácias que a gente tem. E com isso, com essa divisão, a gente tem qual é essa massa, né, de hemoglobina em uma hemácia só. E isso vai nos fornecer, né, algumas informações. Tá? Mas a gente não pode sair concluindo nada agora, somente pelo HCM, porque a gente precisa calcular a concentração de hemoglobina corpuscular média. Né? Então, aqui o HCM, a gente vai ter uma diminuição, a gente vai ver se essa diminuição é proporcional ou não. Né? A gente não sabe se essa diminuição ou aumento é proporcional ou não. A gente só vai ver se é proporcional por meio da concentração da hemoglobina corpuscular média, né? Que é o CHCM. Tá? E o que o CHCM ele avalia? Né? Ele faz a avaliação da hemoglobina encontrada em 100 ml de hemácia e permite a avaliação do grau de saturação. Tá? Então aqui a gente vai ver o grau de saturação, né, de hemoglobina dentro do eritrócito. Tá? Então o que ele é? A gente vai nada mais é do que aqui a gente vai ver a concentração de hemoglobina. Né? Então quanto que a célula está preenchida por hemoglobina, quanto é que ela está cheia, né, por hemoglobina. E como é que a gente afere isso? A gente vê isso pela hemoglobina dividida pelo hematócrito. Tá? Então isso vai dar, a gente tem o valor em porcentagem, tá? Então de 32 a 36, e isso vai nos dar o grau de saturação. Tá? Então se é uma hemácia hipocrômica, normocrômica ou hipercrômica, ok? Então a gente vai dar aqui, se a gente pegar aqui, ó, deu 36 esse valor. Então é como se a gente tivesse pensado que 36% daquela hemácia está preenchida por hemoglobina. Tá? Então está no valor ideal, um valor assim, limítrofe mais ideal para dentro dos parâmetros. Tá? Então a gente vai ver isso, ok? E tanto que se a gente pegar, né, esse HCM e dividir pelo VCM, a gente vai conseguir ter, né, o valor dessa concentração aqui já direto. Tá? Então a gente vai ver isso dentro de um caso clínico, né, de um paciente. Tá? E vamos ver como é que se calcula cada coisa aqui. Beleza? Então tá, a gente tem aqui um paciente de 25 anos, sexo feminino, negra, hipertensa de longa data e busca atendimento clínico devido a distúrbios do sono, perda de peso significativa nos últimos 3 meses, fadiga e vômito, né, que são todos sinais e sintomas, né, geralmente essa perda de 3 meses, essa fadiga, de anemia. Tá? Então a gente, somente pela sua história, já dá para ter uma noção do que pode estar acontecendo. Em sua história familiar, afirma que possui familiares com hipertensão e histórico de insuficiência renal. Seus exames laboratoriais mostraram que o quadro de insuficiência renal e alterações no hemograma. Tá? Então a gente colheu essa história dessa paciente, história essa, né, a história dela, histórias também de familiares, e depois a gente pediu exames laboratoriais. Aqui a gente pegou o hemograma dela e a gente vai agora conferir os valores padrões. Tá? Depois a gente volta aqui, a gente vai agora para lá e a gente vai calcular esses índices matimétricos. Será que ela está com anemia ou não? Isso que a gente precisa ver primeiro, né? Então vamos ver aqui, ó, que eu preparei. Então calcule os índices matimétricos e classifique a anemia apresentada pela paciente. Tá? Então, mais uma vez, aqui tem aquele quadro dos índices matimétricos para vocês, para verem, né? E aqui a gente tem o que a gente primeiro precisa ver, né? O sexo da paciente, né? Haja vista que os padrões eles mudam de um sexo para o outro. Então, o sexo feminino, então a gente vai olhar só a questão aqui das mulheres, tá? Os valores padrões para as mulheres. Então a gente tem a hemácia 2,8 milhões por milímetros cúbicos, enquanto que aqui a gente tem de 4,2 a 5, então está bem baixo, tá? Então está baixo. A hemoglobina, a mesma coisa, se a gente for olhar ali para o padrão,
vamos ver que essa hemoglobina dessa paciente está bem baixa, assim como o hematócrito. Somente com isso, somente com essa visualização, a gente, a gente consegue identificar que essa paciente é uma paciente anêmica. Né? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai mandar ela para casa agora, né, tomar ferro, pedir para melhorar a alimentação dela e acabou? Não, a gente tem que ver como é que está a morfologia dessa anemia, para a gente possivelmente descobrir alguma possível causa do que pode estar causando isso. Então a gente vai analisar como é que está a morfologia dessa anemia. Então a gente vai utilizar, né, os índices hematimétricos para fazer essa aferição. E por motivos de conta mesmo, de simplificação, eu sei que tem algumas pessoas que não gostam, mas eu vou usar aqui uma simplificação, né, que são essas multiplicações padrões, né, que já me dão os valores já formadinhos. Tá? Então eu vou usar essas simplificações aqui, que seria, entre aspas, uma conversão já direta dos valores que eu teria que converter e fazer várias regras de 3. Então eu já vou usá-los aqui diretamente para poder converter. Tá? Então a gente tem o VHC, o VCM, que é o volume corpuscular médio. Então a gente vai ver o tamanho, né, o tamanho não, o volume, isso, o tamanho de uma hemácia. Quanto é que dá? Então a gente pega o hematócrito dessa paciente e divide pelo número de hemácias delas circulantes. Com isso, a gente multiplicando isso tudo por 10, a gente vai ter que vamos ter que essa paciente, né, tá com o VCM dela tá 89,2 fentolitros. Tá? Então, quando a gente olha aqui os valores padrões, então ela está dentro desse padrão. Então, a gente tem uma hemácia dela que não está modificada nem nada, é uma hemácia normal, normocítica. Tá? Então, o volume dela não está modificado. Agora, o HCM, né, que é a hemoglobina corpuscular média. Tá? Essa hemoglobina corpuscular média, como é que ela se dá? A gente vai ver a hemoglobina dessa paciente, tá, dividido pelo número de hemácias. Isso tudo multiplicado por 10 vai dar o resultado em picogramas. Então a gente vai ver o quanto de hemoglobina, né, a massa de hemoglobina em uma hemácia. Tá? Então a gente dá isso daqui. E a gente olhando nos padrões também está dentro do padrão. Tá? Mas então está dentro do padrão. Mas isso não significa que a gente vai usar somente isso para ver se a saturação. A gente não pode depender só do HCM. A gente também tem que ver, para tirar essa dúvida, o CHCM, tá? Que é com ele que com os dois aqui a gente vai definir se ela vai definir essa saturação dessa hemácia de hemoglobina. Então a gente pega aqui, como eu tinha dito, a hemoglobina, tá? E divide pelo hematócrito, por esse volume de hemácias propriamente dito. A gente vai ver quanto é que dá, né? A gente vê aqui que 32%, né, da hemácia, entre aspas, a gente pode dizer assim, como termos de simplificações, depois de fazer essa conta, 32% da hemácia está ocupada por hemoglobina. Né? Será que isso vai dar alguma modificação? A gente vê aqui que ela está no limite. Tá? Então, a gente pode considerar ainda como normocrômica. Tá? Então, a gente vai dar o diagnóstico dessa paciente, anemia normocítica e normocrômica. Tá? E a partir disso a gente vai investigar, né? Por que ela está com uma anemia normocítica normocrômica. Né? Quando a gente volta lá no caso, a gente examina outros parâmetros, né? Como vitamina B12. Tá? O dela está 180, e os valores padrões tá? 174, 878. Então está dentro dessa média. Então não é problema de vitamina B12 nutricional, tá? Então está dentro da média. O ferro sérico dela também está dentro da média, está 35, e aqui entre 27 e 138. E a ferritina também está no limite, mas está dentro do limite, tá? Então isso pode nos levar a alguns diagnósticos, tá? O que a gente vai ver na próxima questão. Sabe-se que o hormônio eritropoetina é muito importante para a produção de hemácia. Nesse contexto, o histórico clínico da paciente poderia justificar o quadro anêmico? Então, sim, a gente pode estar tendo um problema na produção dessas hemácias, né, desses reticulócitos.
tá, jovens? A gente pode até ver aqui, ó, que a paciente tem um histórico de insuficiência renal na família. E esse histórico de insuficiência renal na família pode estar interferindo sim nessa produção de hemácias, porque é ali nos rins onde a gente vai ter um hormônio que ele é muito importante para essa formação, né, dessas células vermelhas, né, dessas hemácias, que justamente é a eritropoietina. Tá? Então, uma insuficiência renal pode estar contribuindo, tá, para essa diminuição, né, desse número de eritrócitos ou coisas assim do tipo, que pode estar acarretando esse problema. Beleza? Acho que podemos ir para esse caso aqui, para exemplificar também algumas questões. Tá? Então aqui a gente sempre, eu até poderia pular esse histórico, mas o histórico da paciente é bastante importante em casos de anemia. Então, paciente, 40 anos, sexo masculino, natural da Paraíba, refere início do quadro há 3 meses com cansaço progressivo, dispneia, de esforço e tonteira. Atualmente passa quase o dia todo restrito ao leito, levantando só apenas para se alimentar e ir ao banheiro. Então ele está bem com uma astenia bem grave, né? Está com um cansaço, uma fraqueza bem grave. O paciente, por sua vez, ele nega dor torácica, palpitação, vômitos, dor abdominais, sangramentos ou alterações urinárias. Ele apresenta perda de 3 quilos nos últimos 3 meses. Ao exame físico, encontra-se orientado, eupineico, hipocorado, nictérico, afebril, língua despapilada e apresenta sopro sistólico pancardíaco. Tá? Então a gente tem aqui os exames laboratoriais e a gente vai calcular o índice hematimétrico e depois a gente vai vir analisar, se der alguma coisa, esses outros parâmetros aqui, que é a vitamina B12, ferro sérico e ferritina. Tá? Então aqui mais uma vez a gente tem aquele resumo dos índices hematimétricos, né, que é para guiar nossos estudos. Tá? E a gente vai ver aqui, então a gente primeiro olha se o paciente ele é masculino, então o paciente é masculino, a gente vai ver o número de hemácias dele, né, que é 1,3, tá? Então, olhando aqui pelos padrões, está bem baixo, a hemoglobina dele também está bem baixa, tá? 4, o valor limite mínimo ali é 14, o hematócrito dele também, por sua vez, está bem baixo, tá? Tá 15. Então, esse paciente tem anemia? Tem anemia. A gente manda ele para casa? Não manda ele para casa. Não, não manda ele para casa e se cuidar só com mente com ferro. A gente tem que procurar saber qual é a causa dessa anemia, né? Qual é a morfologia, melhor dizendo. Tá? Então, a gente vai partir para os índices hematimétricos. A gente olhando aqui, fazendo o cálculo, né, do volume corpuscular médio, a gente chega que essa hemácia dele é uma hemácia com volume bastante grande. Tá? Então, é um volume bastante grande, de 115 fentonitros. Tá? Então, é uma massa grande, macrocítica. Tá? Quando a gente calcula o, o HCM dele, a gente consegue ver, né, que é a hemoglobina corpuscular média, a quantidade de hemoglobina que ele tem em uma hemácia. Tá? Então, ele tem uma hemoglobina que está baixa. Tá? Dá para a gente ver se a saturação dele tá hipocrômico ou hipercrômico. Até dá, né? Mas não é legal a gente analisar só pelo HCM. A gente precisa fazer essa confirmação pelo CHCM, tá? Que é a concentração de hemoglobina corpuscular média. Tá? Porque aqui a gente tem que ver se isso daqui desceu na proporcional, né? Ou sei lá, aumentou proporcionalmente. Tá? Então, a gente precisa confirmar essa proporcionalidade justamente pelo HCM. Então, a gente vai pegar o que? Aqui o valor da hemoglobina desse paciente dividindo pelo hematócrito dele. E a gente vai dar, fazendo a conta aqui, um número 27. Tá? Aqui olhando os parâmetros. Tá? Então, ele está fora dos parâmetros. Tá? Então, a gente pode dizer aqui que 25%, 27% dessa hemácia está ocupada justamente pela hemoglobina, né, que são valores baixos. Então, a gente pode dizer que isso seria uma anemia hipocrômica. Tá? Então, esse paciente está o quê? Ele está com uma anemia
macrocítica e hipocrômica. Tá? Então, está com uma anemia macrocítica, né? O paciente está com uma hemácia com volume grande e hipocorada. Tá? Então, é como a gente consegue ver aqui. Tá? Hemácias bem grandes. Tá? E a gente pode ver agora qual poderia ser uma possível causa dessa anemia. Né? Então, a gente vai olhar aqui outros valores. A vitamina B12 dele está menos de 100, né? Então, está bastante baixa. O ferro sérico dele está normal e a ferritina também está normal. Então a gente tem aqui, ó, um exemplo de vitamina B12. Tá? Então, olha só que interessante, né, que a gente descobriu aqui então. Ele está com uma anemia macrocítica, ou seja, provavelmente deve ser uma anemia perniciosa, megaloblástica, quando o citoplasma fica bem maior, tá? E justamente por causa de uma falta de vitamina B12. Aí agora cabe fazer mais avaliações, tá? Para ver se isso é por causa de algum problema na reabsorção ou por falta mesmo de ingestão, né, desse paciente. Para ver se esse paciente não está ingerindo direito essa vitamina na sua dieta, tá? Então, é basicamente isso. E anemia megaloblástica, o que acontece? Quando a gente para de fornecer, né, esse substrato, né, para síntese de DNA e tudo mais, a célula ela acaba que não se divide tanto. E aí a gente acaba tendo a formação de um eritrócito, como está aqui, ó, bem grandão, apesar que está escrito normal, bem maior. Então é justamente por causa disso, ele acaba parando em estágios anteriores, né? Ele não acaba se dividindo tanto para produzindo hemácias bem maiores. Ok? Então é basicamente isso. Obrigado.